Um país que viveu dias de festa. Um evento que exaltou a comunhão e a união entre os franceses. Uma França que volta agora à realidade de uma política fragmentada e à necessidade de formar um novo governo. Meu nome é Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Dia seguinte ao encerramento das Olimpíadas de Paris, que atraíram a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um evento cercado de expectativas não só pela sua dimensão, mas também por sua singularidade. Afinal, foram os primeiros Jogos Olímpicos em que a cerimônia de abertura não aconteceu em um estádio esportivo, mas sim ao longo de um rio urbano, com embarcações transportando as delegações e apresentações espalhadas pelo trajeto. Uma competição sediada em um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, com arenas esportivas tentando aproveitar ao máximo os cartões postais da cidade. Uma edição dos Jogos Olímpicos desafiadora não só do ponto de vista da logística, como também da segurança. Foram as Olimpíadas com o maior aparato de segurança da história, numa capital que, ao longo dos últimos anos, foi palco de protestos violentos e atos terroristas. Um alerta soou no dia da abertura dos Jogos, quando parte da rede de trens de alta velocidade da França teve que paralisar suas operações por causa de uma série de sabotagens. Mas, ao longo dos 17 dias de competição, não aconteceu mais nenhum incidente relevante. As provas tiveram bom comparecimento do público e Paris viveu dias de festa. Centenas de milhares de turistas ocuparam as ruas da cidade e os franceses aproveitaram o momento para se unir e torcer por seus atletas. Um momento de união que agora chegou ao seu fim, como reconheceu Christine Fran, uma torcedora de 64 anos, numa entrevista à agência de notícias Reuters. A fala seguia dela. Agora temos que acordar desse sonho maravilhoso. Uma pena que tenhamos que voltar à nossa rotina, sem governo, com brigas no parlamento, enquanto aqui tudo era alegria e partilha. Semanas antes das Olimpíadas, a França passou por eleições legislativas e escolheu uma nova Assembleia Nacional, o equivalente à Câmara dos Deputados aqui do Brasil. O país é uma república semipresidencialista, portanto essas eleições são determinantes para a formação de governos. A partir delas, o presidente escolhe um primeiro-ministro para governar junto com ele. Ele tem liberdade para escolher quem quiser, mas se a pessoa não tiver sustentação no parlamento, não adianta. A Assembleia Nacional pode destituir esse primeiro-ministro por meio de um mecanismo chamado voto de desconfiança. As eleições de julho tiveram o seguinte resultado. Uma coalizão de esquerda chamada Nova Frente Popular conseguiu 182 das 577 cadeiras da Assembleia Nacional. O bloco do presidente Emmanuel Macron, com uma plataforma liberal e auto-intitulada de centro, obteve 168 cadeiras. E o Reagrupamento Nacional, partido de extrema-direita, conseguiu 143 cadeiras. Para governar sem formar alianças com outras forças no parlamento, um grupo precisa ter, no mínimo, 289 cadeiras. Isso não aconteceu. Então, logo depois das eleições, essas coalizões começaram a se articular para propor um primeiro-ministro ao presidente. Como foi a coligação que teve mais votos, a esquerda propôs ao Macron o nome de Lucie Castex, uma economista de 37 anos que trabalha na prefeitura de Paris e que não tem histórico na política eleitoral. O nome dela foi apresentado no dia 23 de julho, 4 dias antes da abertura. Mas o Macron disse que não ia tomar nenhuma decisão até o fim dos Jogos Olímpicos. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. La clarification de la fin de semaine dernière, elle est assez... Você está ouvindo aí o Macron explicando numa entrevista a jornalistas o motivo dele não ter aceitado a indicação da Lucie Castex naquele momento. Ele disse que escolher o primeiro-ministro não era uma questão de nomes, mas uma questão de entender qual maioria vai ser formada na nova Assembleia Nacional.
Por isso, Macron manteve interinamente o primeiro-ministro Gabriel Attal no cargo, mesmo depois dele pedir demissão. A nova Frente Popular criticou a negativa do Macron. O deputado Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa, um dos partidos mais à esquerda da coalizão, disse que o presidente se nega a aceitar o resultado da eleição e tenta forçá-los a aceitar um nome proposto pelo bloco do centro liberal. A esquerda mantém a Lucie Castex como sua indicação à primeira-ministra. A nova Frente Popular é formada por diferentes forças de esquerda da França. São 4 partidos: a França Insubmissa, considerada de esquerda radical, o Partido Comunista, o Partido Socialista, que já governou a França e tem um perfil social-democrata, e o Partido Verde, que é ambientalista. Dos 4, a França Insubmissa foi o partido que recebeu mais votos na eleição. A legenda rejeita os partidos tradicionais e já defendeu a saída da França da União Europeia. Já o Partido Socialista, que vinha de resultados eleitorais muito ruins, foi o que mais cresceu proporcionalmente na Assembleia Nacional. A coalizão não tem uma agenda única, mas construiu alguns consensos. Por exemplo, na política externa, o grupo se comprometeu a defender a soberania e a liberdade do povo ucraniano na guerra contra a Rússia. O grupo também defende o reconhecimento do Estado da Palestina e o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Na política doméstica, a nova Frente Popular defende o aumento do salário mínimo e também se opõe à reforma da Previdência que o governo Macron aprovou em 2023, que aumentou a idade legal de aposentadoria de 62 para 64 anos. Esse é um dos principais pontos de oposição entre o grupo e o presidente. Mas professores de relações internacionais ouvidos pelo Nexo disseram que o que realmente pesou para fazer esses 4 partidos se unirem nas eleições foi um esforço conjunto para evitar que a extrema-direita vencesse a disputa. O Reagrupamento Nacional, liderado pela deputada Marine Le Pen, acabou sendo o partido individualmente mais votado das eleições, mas como não participava de nenhuma coligação, ficou em terceiro na disputa. As eleições legislativas são disputadas em 2 turnos na França. E no primeiro turno, o Reagrupamento Nacional ficou em primeiro lugar. Isso fez com que a nova Frente Popular e o bloco do Macron se aliassem para evitar a vitória da extrema-direita no segundo turno. Nesse acordo, a esquerda abdicava do seu nome em distritos nos quais um candidato de centro tivesse mais chances de vitória no segundo turno e vice-versa. Mas esse acordo para evitar a vitória da extrema-direita, um acordo que já tinha acontecido em outras ocasiões, não se reproduziu na formação do novo governo, pelo menos não nesse primeiro momento. E no mesmo dia em que o presidente jogou um banho de água fria sobre a indicação da esquerda para chefiar o novo governo, o França Insubmissa apresentou uma proposta legislativa para revogar a reforma da Previdência do Macron. O Reagrupamento Nacional, de extrema-direita, apoiou a ideia. As origens do Reagrupamento Nacional remetem aos anos 70. O partido foi fundado como Frente Nacional e reunia militantes fascistas e apoiadores da República de Vichy, governo de ocupação que apoiou a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Sua figura de proa era Jean-Marie Le Pen, pai da hoje líder do partido, Marine Le Pen. Jean-Marie era um político abertamente xenofóbico e antissemita. A partir dos anos 80, a Frente Nacional começou a ter resultados legislativos relevantes. E em 2002, o Jean-Marie Le Pen conseguiu chegar ao segundo turno da eleição presidencial. Ele acabou sendo derrotado depois de uma aliança entre a direita e a esquerda. A Marine Le Pen assumiu o comando do partido em 2011 e liderou um esforço para suavizar a imagem pública da legenda. Ela mudou o nome do partido e expulsou os membros mais barulhentos, inclusive o próprio pai. A política perdeu 3 eleições presidenciais, mas sempre aumentou seu número de eleitores. Na economia, a Le Pen começou a adotar uma agenda econômica defendendo benefícios sociais para os franceses. E atenção aqui porque para os franceses é central nessa formulação. Isso porque, mesmo tendo suavizado o discurso, o Reagrupamento Nacional não abandonou a plataforma nativista e xenofóbica que o caracteriza como um partido de extrema-direita. Entre as suas propostas estão a deportação de estrangeiros condenados por crimes, a priorização de franceses no acesso a serviços universais e a restrição à cidadania automática de filhos de imigrantes nascidos na França.
O reagrupamento nacional teve o seu maior sucesso eleitoral nas votações para o Parlamento Europeu de junho, quando foi o partido mais votado da França. Foi essa vitória que fez com que o Macron antecipasse as eleições legislativas para o mês seguinte, eleições que estavam previstas só para 2027, quando se encerra o mandato do presidente. Muita gente considerou que a decisão do presidente francês foi um tiro no pé, mesmo que a extrema-direita não tenha repetido o resultado que conseguiu no Parlamento Europeu. Isso porque a coalizão dele perdeu a maioria que tinha na Assembleia Nacional. Uma Assembleia Nacional que está fragmentada, vivendo um impasse sobre a escolha do primeiro-ministro que vai governar junto com Macron. Uma Assembleia Nacional em que uma das principais forças se opõe à França diversa e multicultural, tão celebrada nos Jogos Olímpicos. O Durma com essa volta já. Morreu nesta segunda-feira, aos 96 anos, o economista Delfim Neto, que foi ministro da Fazenda e da Agricultura durante a ditadura militar. O Marcelo Rubissek está aqui com a gente e vai falar sobre essa figura histórica. Marcelo, como o Delfim Neto chegou aos círculos de poder em Brasília? Bom, assim como outros tantos ministros da Fazenda da história do Brasil, a trajetória do Delfim Neto começou na academia. Ele se formou em economia pela USP nos anos 50 e rapidamente virou professor lá também. Inclusive, a tese de livre docência dele é uma produção bem importante sobre a questão do café na economia brasileira. Enfim, o Delfim Neto tinha esse lado acadêmico, mas ele é mais conhecido por ter sido um dos principais arquitetos do projeto econômico da ditadura militar. O nome dele está muito associado àquele período do chamado milagre econômico, em que o PIB do Brasil cresceu a taxas bem altas no fim dos anos 60 e começo dos anos 70. Mas é importante a gente lembrar que isso veio com uma queda forte do valor real dos salários e com um aumento muito grande na desigualdade no país. E também que esse período ajudou a originar a hiperinflação que atingiu a economia brasileira durante muitos anos até o Plano Real. Outro episódio que marcou muito a trajetória do Delfim Neto no governo militar é que ele foi um dos signatários do AI-5, o ato institucional que marcou o recrudescimento do regime e o aumento da violência e perseguição contra opositores. E como foi a trajetória do Delfim Neto depois da ditadura? Depois da redemocratização, o Delfim Neto seguiu carreira política. Ele foi deputado da Constituinte de 88 e depois deputado federal por vários mandatos, sempre por partidos de direita. Mas aí, nos primeiros governos do Lula, ele virou um conselheiro econômico do presidente. Aliás, esse foi um papel que ele também exerceu com a Dilma. E aqui vale a pena a gente apontar que realmente tem algo que soa um pouco contraditório no fato de que um cara que assinou a AI-5 tenha virado uma figura próxima de presidentes de esquerda. Mas isso ilustra como o Delfim Neto foi um personagem contraditório na história recente do país. E explica também por que a morte dele gerou reações muito diferentes. Por exemplo, o Lula e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, lamentaram a morte do Delfim Neto nas redes e elogiaram a trajetória dele. Só que isso gerou muitas críticas de gente de esquerda, justamente por ele ter sido um sujeito poderoso na ditadura que defendeu as medidas mais repressivas do regime. O texto sobre o Delfim Neto você lê em nexojornal.com.br. E vem cá, você já conhece os cursos do Nexo? Tem aulas sobre como fazer e ler gráficos, com a mentoria do Gabriel Zanlorencio, nosso editor de gráficos, e sobre como escrever com mais clareza, com o editor-chefe Conrado Corsaletti, que você conhece aqui do Durma. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto. Aí dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Do impasse político na França à morte do Delfim Neto, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissek, edição de áudio de Bruno Bimbate e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.